PSG avança para a final da Champions contra o Arsenal e uma pergunta paira no ar para os amantes de futebol. Mbappé era mesmo o problema do PSG? Vídeo novo do Josão que a gente vai assistir agora. Gente, de fato aconteceu, o PSG tá em mais uma final de Champions League e durante a pandemia a gente falou naquele momento ali umas palavras mais do que nunca. Você provavelmente nunca tinha falado tanto na sua vida a palavra aglomeração, igual naquela época. E Bizarro. teve um termo que foi muito usado também, que foi o novo normal. A gente sempre falava sobre o que seria o padrão depois de tudo aquilo que a gente viveu e trazendo aqui pro futebol, eu acho que talvez você nem percebeu, mas estamos nós vivendo um novo normal, que é o quê? O PSG, que até ontem era uma piada na Champions League, indo de novo para sua segunda final de Champions, o PSG encaminhando um Terceira final de Champions, segunda seguida, né? segundo título consecutivo. Virou normal, do nada, os caras serem realmente relevantes na Champions League. Culpa do Luiz Henrique, nenhuma culpa do Mbappé, e eu quero falar de Mbappé aqui no final desse vídeo, tá? Mas antes da gente chegar lá, o que a gente tem aqui desde o começo? Escalação dos dois times. O PSG veio a campo aqui com Zaïre Emery na lateral direita e não o Hakimi, que tomou o cartão amarelo e ficou suspenso no último jogo. E aí, por causa disso, o Zaïre Emery, que originalmente é meio campista, jogou de lateral hoje e foi muito bem. Ele tinha uma missão muito dura e ele conseguiu lidar com ela. E Fabian Ruiz ocupou o lugar dele no meio de campo, no jogo da ida. O Zaïre Emery estava aqui, hoje o Fabian Ruiz, que é um jogador meio subestimado. Tá longe de ser um craque de bola, Mas ele é muito tá bom. longe de ser um comum dela. Bom jogador. Do lado alemão, o que a gente tinha era exatamente isso aqui. Também temos aqui uma questão principalmente nas laterais. O que a gente tem de novidade em relação ao que tinha sido o primeiro jogo? O Laimer hoje, titular na esquerda. O que acontece aqui? O Stanisic, que também foi titular, só que pela direita, ele no jogo de ida tinha ido muito mal. Se você viu Com o jogo certeza. e o meu vídeo aqui, você lembra de eu pontuando como Foi que o ele pior errou muita jogador, coisa, né? como que ele foi pra mim disparado naquele primeiro tempo, o pior em campo, num Até porque, pô, melhor teve vários, né? Teve vários candidatos a ser o melhor do jogo. jogo que quase todo mundo foi muito bem, né? Pois bem, por causa disso, não só eu reparei que ele foi mal, mas meio que todo mundo. E meio que todo mundo tava na expectativa de o Stanisic vai começar de novo de titular, depois de jogar tão mal assim. E acabou que começou porque muito provavelmente o Laimer, que seria o titular no lugar dele, não pôde ser por causa do Davis, o canadense, que corre pra caramba, que ataca muito bem, aquele lateral que todo mundo, sei lá, gosta de usar no FIFA, tá ligado? O Davis, ele provavelmente não tá 100% fisicamente, entrou no segundo tempo, e aí por provavelmente não estar 100%, ele não pôde começar jogando, então a gente veio de novo com o Stanisic e o Laimer até foi titular, mas do outro lado. No ataque, cara, exatamente a mesma coisa. Destaque aqui para Luiz Dias, Olise e Harry Kane, o maior ataque da Europa, o melhor ataque da Europa, que hoje não consegue praticamente fazer nada. E aí, por ser justamente o melhor e o maior ataque da Europa, antes mesmo da bola rolar, a gente tinha o Luiz Henrique falando coisas tipo isso aqui, que eu acho de uma coragem e de uma postura, de uma hombridade que eu acho muito legal. Palavras do Luiz Henrique: se tentarmos proteger o placar, lembrando que no jogo de ida eles ganharam, só um gol de diferença, mas eles ganharam. Então ele fala que, pô, se a gente tentar segurar esse só um gol de diferença, o Bayern nos eliminará. Vamos jogar para vencer a partida. O que é muito legal e é muito admirável, principalmente porque foi verdade. O PSG realmente não entrou com medo, não. O PSG entrou para jogar bola. Isso aqui é muito legal porque a gente veio ontem de uma semifinal que, cara, existe, obviamente, o mérito do Arsenal. E eu tratei aqui aquele jogo como meio ruim, na verdade como completamente ruim, porque eu realmente acho que foi. Horrível. Mas sim, existe o mérito do Arsenal, mas isso aqui é uma postura muito mais admirável pra mim. Por mais que exista mérito e, sei lá, você tem que dar os parabéns pros caras lá, porque querendo ou não, Souberam se defender, né, mano? não chegaram numa final de Champions, esta é uma postura muito mais legal de se ver, que é o cara que já ganhou o primeiro jogo e ele vem pra ganhar o segundo também, e não pra ficar todo mundo na zaga, seja o que Deus quiser, tá ligado? Isso aqui me agrada muito mais, e não são só palavras jogadas ao vento. De fato, ele chegou querendo o jogo, tanto é que a partida começou Aos 2 com minutos. 2 minutos só, gol do Dembélé, o atual bola de ouro, que tá indo pra sua segunda. Calma aí, vamos ver o gol aqui, porque o Kvaratskhelia, Na minha opinião, não. numa jogadaça, ele vem aqui por uma lateral, ele vem, inverte a bola de primeiro Dembélé, queima a roupa ali, não tem como o Neuer pegar, e sai o Dembélé, o atual bola de ouro, pra comemorar. Cara, é impossível comentar esse gol aqui sem falar de quem participou da jogada, mas antes de chegar neles, o Dembélé, ele funciona. O Dembélé, eu sigo achando que não é um cracaço da bola. Com certeza exemplo, não. em campo hoje, pra mim, ele definitivamente não era o melhor atacante. O melhor atacante tá com uma camisa vermelha e com 9 atrás nela, e tava escrito Kane, tá ligado? Alguém conhece esse aí, mano? Mas, de qualquer forma, o Dembélé parece que era exatamente a peça perfeita para o que o Luiz Henrique queria para esse PSG. Eu cheguei a comentar aqui que, cara, o Mbappé
pô, não, mas se o Mbappé tivesse nesse time, daria certo também. Isso muito tempo atrás aqui no canal, papo de mais de um ano. Só que se pá que não. Eu acho realmente que o Mbappé é melhor jogador do que o Dembélé, mas a partir do momento que ele não tá disposto a seguir o que o treinador quer, não adianta. E o Dembélé... Voltar pra marcar, tem aquele vídeo que mostra o Luiz Henrique falando que, pô, o Mbappé tinha que jogar igual o Michael Jordan, né, que sempre voltava pra defender, era o primeiro a voltar, e que, pô, ainda assim atacava muito bem, só que, pô, pelo visto, o Mbappé não é esse tipo de jogador. E é isso, cara. Ele não deixa de ser um craque por causa disso, né? Mas talvez ele poderia ter uma Champions. Tá? E o Dembélé funciona muito bem. E o Dembélé meio que deve a carreira dele ao Luiz Henrique, essa que é a verdade. Faz mais um gol. Assim, na mesma hora que eu falo aqui que não é um cracaço absurdo, não tem como falar também que é um comum da bola. Porque se o cara aparece toda vez nesses jogos importantes... Se ele for bola de ouro, tu pode ter certeza que ele não é um comum da bola, mano. Comum ele não é, faz aqui um gol. E a gente tem que falar também, como eu disse antes, de quem participa. E eu tô falando de Kvaratskhelia. Na verdade, eu tô falando de Kvaratskhelia e também do Fabian Ruiz, que principalmente aqui no Brasil, eu acho que é um cara que passa batido. E, mano, sendo sincero, tem que passar mesmo, sabe? Não é, nossa, vamos ligar a TV pra ver o Fabian Ruiz. Ninguém fala isso. Mas eu acho legal eu trazer aqui pra vocês, porque é um maluco que tem jogado bola bem já tem um tempo. Eu acho que ele é beneficiado por esse PSG que dá muito certo, mas se dá muito certo e ele se credencia para ser titular desse time, à toa não é, tá ligado? A gente tá falando de um cara, o Fabian Ruiz, que é atual campeão da Euro, e que na Eurocopa, eu acho que ele jogou até melhor do que o Rodri, que, se eu não me engano, foi eleito o melhor daquele campeonato, o que não faz o menor... Não, mano. Essa parada do Rodri não existe. Os caras queriam forçar muito pra ele ganhar a bola de ouro e por isso colocar dele melhor jogador da Eurocopa. Nem se ele fosse o melhor jogador da Premier League, ele teria o direito de ganhar essa bola de ouro do Vini. Sentido, os caras estavam dando premiação pro Rodri só por ele respirar e ter faculdade, tá ligado? Mas enfim, o Fabian Ruiz, no começo da jogada, ele acha um passe ali pro Kvaratskhelia, que coloca o Kvaratskhelia com espaço pra jogar, e o Kvaratskhelia também é bem dos fora da curva, tá? A gente tá falando de um cara da Geórgia, país completamente nada a ver, mas que, de novo, joga muito a bola, principalmente no primeiro tempo, ele desfilou em campo. A real é essa, eu acho que no primeiro tempo o gol é do Dembélé, mas quem melhor jogou, pelo menos do lado do Paris Saint-Germain, na verdade, no jogo todo, foi o Kvaratskhelia. Eu acho que no primeiro tempo ninguém jogou melhor do que esse mano aqui. Eu não posso mostrar a jogada toda, mas ele dá um passe de primeira já saindo, atacando o espaço, e ele tem a capacidade ali do Fabian Ruiz de aproveitar essa oportunidade que ele criou e tal. Jogadaça, um baita ataque, assim, é coisa de manual mesmo. E mais uma vez o Luiz Henrique, né? É um time que sempre que dá certo funcionando no coletivo. E o Luiz Henrique, aparentemente, uma atrocidade de técnico. E ele vai lá para mais uma Champions com o PSG. Bizarro. Na sequência, cara, o que a gente tem? A gente tem um pênalti que não é marcado. E aparentemente a regra diz que não tem que ser marcado mesmo. Para quem não viu... Porque o companheiro chutou, né? Bizarro, mano. Eu achava que era muito pênalti também, até os caras da transmissão falarem que, pô, quando é um companheiro de time que chuta a bola no seu braço, não é considerado pênalti. O Vitinha chuta contra o João Neves, que levanta o braço, a bola bate claramente no braço dele, não existe a menor dúvida, mas aparentemente a regra diz que quando vem de um companheiro e a bola tá principalmente saindo do gol, ela não tá indo em direção ao gol, ela tá saindo da área, você não marca pênalti nesse caso. Específico, Aí né? a gente no máximo pode aqui, não é nem opinar, tipo, eu acho que foi pênalti. O que a gente pode opinar aqui é se essa regra faz sentido ou não. Eu acho bem das esquisitas, tá? Eu acho uma regra meio sem pé sem cabeça, mas a regra é essa e o juiz foi lá e aplicou ela, então tá certo não marcar pênalti. Eu só não sei se essa regra não merecia ali uma alteração, se isso aqui não é esquisito. Mas tá aí, e foi engraçado que foram praticamente 2 bolas na mão seguidas, né? Teve outro lance também, que também não foi marcado e tal, e aí a galera do Bayern de Munique perdendo de 2 gols dentro de casa, os caras ficaram revoltados e tal, mas aqui o juiz meio que tá certo, por mais esquisito que possa parecer. Na sequência, cara, o que a gente tem? O Neuer aparecendo numa defesa, a primeira do confronto, o que é muito louco, porque a gente tá falando de talvez o maior goleiro da história, mas que no primeiro jogo inteiro não fez uma defesa sequer, que tomou 5 gols, que é uma loucura, tá ligado? E só agora, no jogo de volta, e já com alguns minutos da bola rolando no primeiro tempo, que ele foi executar a primeira defesa, se eu não
me engano, aqui vem do João Neves de cabeça. Eu acho que é isso. É de cabeça? É de Isso. chute? Eu já nem lembro mais. Cabeça, Mas cabeça. eu acho que vem sim do João Neves. Inclusive, tá aparecendo aqui na imagem. E aí, finalmente, a gente tem o goleiro alemão fazendo a primeira defesa dele. Porque antes disso, tudo que chegou no gol dele entrou. E é isso normalmente acontece em jogo que não chegou muito chute, né? Aham. Mas no jogo de ida, eu acho que chegou bastante. Foram 5 gols, foi meio complicado. O Safonov, ídolo. Eu jamais criticarei. Ídolo brasileiro. Vai se fuder. O Safonov, querendo ou não, acaba que fez uma partida melhor do que ele na ida. O que é uma loucura, mas, assim, tudo de melhor pro É, Safonov. porque tomou um gol a menos, né? Daí ele ficou como o melhor. Eu devo muito a esse cara. Depois, cara, o que a gente tem é do outro lado o Safonov, o russo, que pra você que não lembra e não tá entendendo eu falar aqui que é ídolo Não e lembro quem que é esse daí. tal, ele é o cara que brecou o Flamengo de ganhar um Intercontinental, que pegou um monte de pênalti. Safonov, o dia que você quiser almoçar aqui em casa, seja muito bem-vindo. Eu vou envenenar. Enfim, a gente tem o PSG atacando, a gente tem o Bayern também. O jogo sendo aquela loucura que a gente imaginou, apesar de que é verdade, eu vou meio que diminuir aqui a graça da coisa, o jogo foi um pouco menos, certo? Ainda foi bom, eu acho que ainda foi bem melhor do que o de ontem, mas foi claramente menos. E é óbvio que seria menos do que o da semana passada, porque também pudera, né? Calma lá. Mas eu acho que mesmo sendo pior do que o da semana passada, dá pra ter sido um pouquinho melhor. Com certeza. Mas principalmente, acho eu, no primeiro tempo, a coisa ainda foi legal e tal. Tanto é que a gente tem os dois goleiros aqui trabalhando. O Safonov, ele oscilava entre fazer uma boa defesa, aqui num chute, se eu não me engano, do Musiala, e chutar uma bola num tiro de meta direto pra fora. É meio maluco. Teve uma Bizarro. bola que ele saiu meio que de peixinho, socando ela. Assim, bizarro. Bizarro. É claramente um goleiro que não parece ter nível pro PSG. Ainda mais esse PSG, que é tão bom, tá ligado? Mas na mesma hora que eu acho que isso é verdade, ele tá lá fazendo a parte dele. Assim, pra mim tem que ser titular pra sempre, o maior goleiro da história do PSG. E olha que pouco tempo atrás o Buffon tava por lá. Mas o Buffon nunca me ajudou. E esse aqui sim, grande Safonov. E aí, É cara, isso a aí, gente mano. chega finalmente no final do primeiro tempo. E era um primeiro tempo muito bom pro PSG, não pro Bayern de Pô, Munique. olha a diferença aqui do primeiro pro segundo tempo, ó. Olha só, quanta coisa tem aqui do primeiro tempo. Isso aqui vai ser o resto do segundo. Caraca, mano. Segundo tempo aconteceu nada. O Bayern também teve suas possibilidades e suas chances e tal, mas pra quem já saiu do primeiro jogo perdendo, você perder também a primeira etapa do jogo de volta não é nada legal. Em números, o que a gente tinha era posse de bola pro Bayern, 58 contra 42, finalizações pro Bayern também, 9-6. Só que, obviamente, não adianta você finalizar mais e o placar está pro outro lado, né? É uma coisa meio infrutífera e tal. Então, o Bayern até tinha volume de finalização, mas sem muita qualidade nessas grandes quantidades de finalizações. O Bayern, eu acho que esteve num dia bem ruim. E aqui, cara, eu vou falar bem da real, tá? A gente elogia muito o Olise, mas ele meio que deu uma pipocada. Ele estava num dia Com ruim, certeza. no que talvez seja o maior jogo da temporada até então, né? Porque a final seria maior, mas já que não aconteceu a final ainda, essa volta na semi era para ser o jogo da temporada. O Olise, que é muito bom jogador, acho que nada muda, ele segue sendo muito bom, mas ele foi mal hoje. Ele foi muito mal. Não só ele, eu acho que o Kane esteve abaixo, não chegou praticamente nenhuma bola. O Luiz Dias também esteve abaixo, mas deles três, Pô, o Luiz Olise Dias- esteve mais abaixo do que todos eles. Então tem O que dia jogou até bem esse jogo, pô. apontar isso aqui, a gente tem que ser sincero e tal. Ontem eu falei muito sobre a qualidade do jogo e no jogo de ida eu tinha elogiado muito o Olise, então a gente elogia quando precisa e critica um pouco também quando precisa. É igual eu falei, não é que por ele ter jogado mal hoje, que ele é bagre, longe disso, meu Deus do céu, quem dera um bagre desse no meu time. Mas é um dia importante e no dia importante ele errou praticamente que tudo. A grande da verdade é que quase que tudo que o Olise tentou fazer, seja passe, seja Deu drible, errado. seja finalização, tudo saiu errado, tudo não funcionou. Ele teve o famoso dia de Vinícius Júnior da seleção, né? Um dia bem apagado dele e era hoje um dia muito importante, então é um dia apagado num dia que era pra estar brilhando, tá ligado? Complicado. Finalizações no gol mesmo, o Bayern teve uma, essa aqui que a gente viu a foto do Safonov pegando, que foi uma boa oportunidade com o Musiala, ele acha um raro espaço ali e consegue finalizar. Foi uma boa oportunidade, mas por causa da jogada em si, não por causa da finalização. A jogada era muito boa, ele tinha uma chance muito clara, tipo, a defesa abriu um raro momento de vacilo da defesa do PSG, mas a finalização dele, a verdade é que dava pra ter sido um pouquinho melhor. Ele chuta, leva um perigo, mas nem tanto. Ele chuta meio no meio do gol demais, sabe? E aí acaba Sim. facilitando um pouco a vida pro russo. Do lado do PSG, 3 finalizações no gol, 2 defesas do Neuer, 1 gol, 1-0. E aí, pro segundo tempo, a pressão era toda no Bayern de Munique, o jogo ainda definitivamente não estava terminado, o Bayern não estava eliminado, até por Será que ele vai falar da entrada do Jackson? Musiala, diga Arthur.
Daqui a pouco, Jackson. Como é que é o negócio? Porque é o melhor ataque do mundo nessa temporada. Então, assim, fazer 2 gols e empatar o jogo não era nenhuma missão impossível, principalmente tendo em vista o que foi o jogo de ida. Porém, a gente volta para o segundo tempo e, na verdade, o Neuer que estava fazendo defesa. Aí você falou, mas não era pro Bayern estar atacando? Mas não estava conseguindo. Assim, no segundo tempo, ainda mais, a posse de bola era pro time alemão, só que os perigos mesmo era o PSG que oferecia. Então, assim, o PSG deu uma leve recuada, a verdade é essa, e por isso permitia que o Bayern de Munique ficasse com a bola e que tentasse alguma coisinha, mas só tentasse mesmo. Conseguir que a bola não passou nem perto. Quem passou perto de fazer o segundo gol foi o Paris Saint-Germain. Não à toa, o Neuer teve que defender aqui. E esse jogo de volta foi muito bom. A partida de ida ele praticamente não fez nada. A partida contra o Real Madrid, a segunda, foi tenebrosa, apesar da classificação. Hoje ele volta a ter uma boa atuação, não igual àquela do jogo de ida contra o Real Madrid, mas muito boa também, sabe? Não é aquela, mas boa. Eu acho que dá pra gente dizer aqui que se o Neuer tivesse um pouco abaixo hoje, a eliminação já teria sido concretizada mais cedo. Não foi porque ele estava pegando. Na sequência, o que a gente tem aqui, cara? A gente tem um Bayern de Munique precisando de gol. E precisando de gol, quem é que sai do banco de reserva do Bayern de Munique? Nicolas Jackson. Vamos! Aí é foda. Aí eu juro pra você que eu me senti vendo o Vasco na final da Copa do Brasil. O Corinthians ganhando, nos acréscimos. A gente no desespero. Eu lá no Maracanã. Eu olho ali na beirada do campo, o Diniz tá chamando Matheus França. Aquele foi o momento que eu falei, porra, aí acabou, porra. Aí, assim, aqui eu... É que esse jogo foi muito engraçado de ver, mano, Vasco e Corinthians. Confesso que eu tava torcendo pro pau... Pra mim, né, que sou flamenguista, lógico. Quebrar, eu tava torcendo pra um empate, porque quanto mais minutos desse jogo, mais eu gostaria de ver. Então, sim, eu tava querendo uma prorrogação, tá ligado? Não por torcer exatamente pro Bayern de Munique, mas só pra querer ver mais jogo. Mas aí, aos 78 minutos, quem entra é o Nicolas Jackson, que pra você que não acompanha, pra você que não conhece, o Nicolas Jackson... É gênio, é o Pelé. Típico caso de, meu Deus do céu, que empresário foda. Porque, gente, esse cara, ele tava no Chelsea, aí ele tava mal no Chelsea. Aí ele tava bem mal no Chelsea. Aí ele caiu, né? Caiu no sentido de, não tá com credibilidade lá. Então vai ter que trocar de time. Aí ele caiu pra cima, porque ele sai do Chelsea pra ir parar no Bayern de Munique. É o tipo de gente que eu olho e falo, mano, meu Deus do céu, alguém entrega um prêmio pra esse, como fala? Pra esse empresário aí, porque loucura, tá ligado? E, assim, o Nicolas Jackson entrou em campo e fez vários nada. Tal qual o Matheus França naquela Copa do Brasil. Nada. Jogador zero à esquerda completo. Assim, é um jogadorzinho, cara, tudo que eu vi dele, é claro que eu não tenho tanta autoridadezinha, assim, porque eu não vi toda a carreira dele, porque eu respeito a minha própria vida, calma lá, não vou jogar tanto meu tempo fora. Mas, assim, do que eu vi dele, do Nicolas Jackson, é um jogador pra, sei lá, West Ham. Sim, e olha Aston lá, Villa. Tá ligado? É isso aí. Mas não, o cara tava no Chelsea e saiu do Chelsea pra ir pro Bayern de Munique. Uma loucura. E aí, no finalzinho, quando já tava quase que no apagar das luzes, a gente tem o quê? O gol do Harry Kane. Mas assim, muito tarde. 3 minutos, quase 4, de 5 de um acréscimo. Ou seja, já não dava pra quase que fazer nada. E, portanto, não consegue nem o empate o Bayern de Munique. Pelo menos não no confronto, né? Conseguiu no jogo, mas não no confronto. E dessa forma... o time desse cara aqui, o time da atual Bola de Ouro, volta mais uma vez na final da Champions League. O PSG tá classificado e, cara, assim, é um time muito bom, né? Muito bom no sentido de o time como um todo. Normalmente, acontece muito no futebol, eu acho que é até mais comum a gente ter esses mega times marcados por 1 ou 2 jogadores. Então, assim, o último time que, por exemplo, ganhou 2 ou mais Champions seguidas foi o Real Madrid, do Cristiano Ronaldo. Que era aquele Real Madrid que, assim, aparentemente não dá muito pra confiar no Zidane como técnico, porque aquele Real Madrid era tão bom que a impressão é que qualquer um que chegasse lá e falasse ado, que não toca pro Cristiano é viado, qualquer um que fizesse isso ganharia a Champions. Esse PSG não é o caso. Ótima tática do Zidane, esquece. Esse é um PSG muito mais coletivo, que tem aqui a estrela, que tem um cara que literalmente ganhou a Bola de Ouro, né? O prêmio de melhor jogador individual do mundo, mas a gente sabe que o time é melhor do que o jogador em si. Eu acho que dá até pra imaginar que se numa dessas, se acontecesse do Dembélé machucar no meio da temporada, é claro que o PSG sentiria, mas... eu consigo imaginar esse time mantendo o ritmo, sei lá, com o Barcola ou com qualquer um outro, diferente daquele Real Madrid que se perdisse é foda, se perdesse o Cristiano Ronaldo era outra coisa. E aí, por causa disso, eu queria chegar aqui pra falar de quem? Falar de Luiz Henrique, que hoje eu nem vou falar tanto assim de em que patamar que tá o Luiz Henrique. Gênio. É um dos maiores da história. Eu vou guardar essa pra final, vou guardar pra se caso o PSG realmente for campeão, aí a gente fala, mas eu queria falar de Mbappé. Então, pra você que ficou até aqui, até o final, eu queria falar de Mbappé. Era o
Mbappé o problema do PSG? Mano, por mais incrível que pareça, se pá que sim. Eu cheguei a falar um tempo atrás que, não, gente, não é e tal. Mas aí, vendo tudo como tá acontecendo agora e mais uma temporada, eu acho que era assim. O Mbappé é indiscutivelmente muito bom. Sim. E a gente tem que pegar pra falar mal dele, quem quiser falar agora, porque daqui a 30 dias começa a Copa, tá ligado? E daqui a pouco ele tá quebrando o recorde de fudeu. maior artilheiro da história da Copa. Então tem que aproveitar agora. E assim, eu acho que apesar de ser muito bom, aquela parada dele realmente não tá disposto a voltar, não tá disposto a se curvar ao técnico, aquilo ali meio que inviabiliza a coisa acontecer. E aí, eu trouxe aqui um número que, para dar os créditos, eu tirei lá do canal do Quesada, correspondente da TNT, que inclusive estava no estádio hoje. Ele traz aqui Gênio Quesada que falou do Jackson. os números dos ataques, tanto do PSG quanto do Bayern de Munique. E olha que louco, olha como que o PSG é um time muito coletivo. O Bayern, ele tinha, no time como um todo, 174 gols antes desse jogo de hoje. Então, nessa temporada, o time fez 170, é gol pra caramba, quase 200. 174 gols. O PSG, 122. O PSG, na Champions, ele tem um ataque até melhor do que o Bayern de Munique. Na temporada, o Bayern ganha. Então, assim, a gente tá falando de dois super ataques, só que mesmo assim, mesmo o PSG na Champions League sendo o melhor, na temporada como um todo, o Bayern é mais assustador. Só que se você for distribuir quem do ataque de cada um fez quantos gols, aqui você percebe, isso aqui prova que o PSG é coletivo e que talvez o Mbappé lá meio que mataria esse coletivo. Por quê? Olha só. O trio de ataque do Bayern de Munique, somados, Kane, Olise e Luis Dias, tem 100 gols. Isso antes do jogo de hoje. Agora, por exemplo, o Kane fez mais um e tal, mas antes do jogo de hoje, o trio do Bayern de Munique tem 100 gols. Bizarro. O trio do PSG, 48. E aí, se você distribuir, quantos o Kane fez, quanto o outro fez, quanto que cada um fez. O Kane, desses 100 gols, ele fez 54. Bizarro. O Olise fez 20, o Luis Dias fez 26. Aí, do lado do PSG, olha como que é completamente outro mundo. O Dembélé fez 18. O Kvaratskhelia fez também 18, meio que só. Não é tão pouco assim, mas né, comparado aos outros 18. E o Désiré Doué fez 12. No geral, o que isso aqui nos mostra? O trio de ataque inteiro do PSG tem menos gols do que o Harry Kane sozinho. Bizarro. E aí, cara, assim, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Olha Olha pra o que eu fiz aqui. É que comparar com o Harry Kane também é foda, né, mano? O cara é simplesmente nona, 12ª temporada seguida que o cara faz mais de 50 gols no ano. Esse cara é bizarro, cara. E aí, cara, assim, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Olha pra o que é o Mbappé no PSG, no Real Madrid, na França, em qualquer lugar que ele pise. O Mbappé, ele meio que monopoliza os gols. A verdade é essa. Então, na mesma hora que ele tá sendo alvo de polêmica lá no Real Madrid, talvez seja ele o culpado do time não tá rendendo, ele tá lá com seus 40, 50 gols na temporada. Porque ele é isso. Provavelmente, o Mbappé, nesse elenco do Luis Henrique, ele ia ter aqui seus 30, 40 e o resto do time muito menos e rendendo muito menos. Então, assim, o problema era o Mbappé, pior que nem parece, tipo, exagero, nem forçar, não. Se pá que era mesmo. Se pá que era. Bizarro. Sem ele, o Luis Henrique tem aquele clássico vídeo lá. Primeiro, aquele mandando ele voltar a marcar, porque o Michael Jordan marcava. Grande vídeo, Sim, grande vídeo foda. E segundo, tem aquele outro que ele fala que agora, meio que conseguindo comandar todo mundo, sim, meu time vai melhorar. Desde então, sim, o time dele melhorou. Baita técnico, o PSG Ganhou na uma final, Champions na amplamente final. favorito, tá? O PSG é muito favorito para essa final. Não dá para dizer, eu tratei disso ontem, que a final tá ganha, porque, mano, não dá para adivinhar Champions, o que né? acontece no futebol. Futebol tem esquisitice. Ano passado, assim, eu acho que o PSG também era favorito contra a Inter, mas 5-0 ninguém esperava. Assim, numa semifinal, Copa do Mundo, o Brasil dentro de casa, a Alemanha era favorita, tinha um time melhor, mas 7 Ninguém esperava o 7x1, né, mano? 7-1, pô, calma lá. Futebol tem dessas. Futebol tem exceções e às vezes as exceções nos pegam muito na curva. E numa dessa, a exceção pode ser o Arsenal, que não é o melhor time em ganhar. Mas, na regra, na maior probabilidade, dará PSG. E se de fato der, a gente tá vendo o PSG ganhar 2 Champions seguidas. Bizarro. O PSG. Meus amigos, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Esse é o mundo de Luis Henrique. Vamos estar aqui para acompanhar a final da Champions. E comente aí para qual dos dois você torce. Que loucura, cara, que loucura. Enquanto isso, o Mbappé tá lá sem ganhar título nenhum. Que maluquice. Bizarro. Valeu, muito obrigado por assistir. Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito.
Bom, pra gente, né, que acompanha futebol há muito tempo, 10, 15 anos, deve ter gente que acompanha muito mais, né? É bizarro ver o PSG nessa situação, né? O time que, pô, até alguns anos atrás tinha chegado na final só uma vez, com o Neymar e Mbappé, né? Que o Mbappé perde aquele gol, não dá uma Champions pro Neymar. Imagino que ninguém mesmo tava esperando que ia chegar o Luiz Henrique, pô, ia reformular o time inteiro, até porque o Luiz Henrique, ele era um bom técnico, né? No Barcelona, ganhou a Champions e tal. Só que depois desse Barcelona, na minha concepção, ele tinha ficado um pouquinho apagado. Até que ele chega no PSG e monta essa seleção low profile, igual a gente falava ano passado, e simplesmente conquista tudo e tá pela segunda vez com uma chance muito grande de ganhar a Champions League. São as voltas que o futebol dá, até porque o PSG tinha um time com Neymar, Messi, Mbappé, Sérgio Ramos, enfim, a cacetada inteira de jogadores e foi ganhar a Champions com um time menos estrelado, com jogadores tipo o Mbappé, que foi até considerado bola de ouro, o Kvaratskhelia, que joga pra cacete, o Doué, né, essa jovem promessa, e mesmo assim, esses três atacantes têm menos gols do que o Harry Kane na temporada, e mesmo assim conseguiram ganhar. Cara, futebol tem muito dessa, e basicamente é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, e até mais.